Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o dom de falar em línguas. Bom, primeira tema, né? A primeira pergunta que se faz é que se esse dom é para todo mundo. A palavra de Deus nos diz que o batismo no Espírito Santo, ele acontece quando pessoas recebem do Espírito Santo na sua plenitude, são cheios do Espírito Santo. E lá em Atos diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em línguas, diz a palavra de Deus, justamente no dia ou na festa dos Pentecostes. A Bíblia fala que ali estavam reunidos 120 pessoas e todos falaram em novas línguas. E aí fica muita a dúvida, a pergunta, né? Será então, se eu não falo em línguas, será que eu não sou batizado no Espírito Santo? Na realidade, eu penso que todos podem falar em novas línguas, mas nem todos falam por alguma barreira. Eu mesmo, quando recebi do batismo no Espírito Santo, eu mesmo não comecei a falar, depois eu descobri que eu já tinha sido batizado, mas eu ficava com receio, achando que aquilo ali era algo da minha cabeça, achando que aquilo ali era minha carne falando, e eu ficava preocupado: Senhor, eu estarei em pecado se eu estiver falando dessa forma, eu acho que isso é algo da minha cabeça. E a palavra de Deus, ela nos ensina que é o Espírito Santo quem nos concede a falar. Eu imaginava que viria uma bola de fogo, que o Espírito Santo ia me tomar e eu ia perder totalmente o controle da minha vida, da minha fala, né? Que ele ia me encher e eu ia me ficar ali meio que inconsciente, né? Na realidade, a gente vê isso muito acontecendo quando uma pessoa está endemoniada, ela perde o controle de si. O Espírito Santo não trabalha desse jeito. O Espírito Santo, ele é extremamente dócil, ele é educado, ele permite que a gente fale, ele concede a palavra, mas quem fala somos nós. E eu comecei a aprender dessa forma, eu comecei a me soltar, e eu comecei a crer que aquilo que Deus estava falando na minha mente era de fato o Espírito Santo de Deus ministrando ao meu coração. Né? Muitas pessoas falam: não, mas como é que você se sentiu depois? É lógico que há momentos em que a gente se sente tão cheio da presença de Deus, e ali é realmente um marco, é um selo, mas depois o falar em línguas é como uma oração. É um exercício, sim, no espírito, assim como a gente vai para a academia e exercita o nosso corpo físico, assim também nós podemos exercitar o nosso espírito através da oração em línguas. Então, muitas pessoas perguntam: mas o que você sente depois? Como que é o tempo todo você orando em línguas? É algo tão sobrenatural assim? E muitas vezes você fica apenas com sede, apenas é como se você estivesse orando realmente em português, e a Bíblia fala que a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito, ele está em oração. E pelo fato da sua mente ficar infrutífera, daí vem um grande benefício do orar em línguas, né? É você poder orar o tempo todo em línguas e fazer outras coisas paralelas. Então, enquanto estou dirigindo, enquanto estou até mesmo lendo livro ou fazendo outras coisas, eu posso estar ali orando em línguas. Eu comecei a exercitar esse dom de maneira que o Espírito Santo vem e começa a conceder, inclusive, variedade de línguas. Quando você está em oração, muitas vezes o Espírito Santo te toma para interceder por algo ou alguém que você nem imaginava. Então, essa é uma prática, deve ser uma prática. Tudo que Deus entrega para o homem é bom, deve ser praticado, não deve ser enterrado, mas deve ser colocado em prática. Então, eu sugiro a você que talvez tenha sido batizado: somente quando eu fui batizado eu falei em línguas, eu parei de falar. Retome isso é para ser usado, e é diariamente. A Bíblia diz: orando em todo o tempo no Espírito. A Bíblia nos incentiva a orar em línguas. Muita gente hoje é confusa, ela acabou sendo enganada, porque em algum momento o apóstolo Paulo, para trazer organização à igreja em Corinto, ele diz para que nem todos ficassem falando em línguas ao mesmo tempo, porque ali na igreja em Corinto era uma grande confusão, todo mundo usando os dons ao mesmo tempo. Então ele começa a trazer uma série de critérios e regras para que fosse tudo feito com decência e ordem. Mas ao mesmo tempo ele mesmo diz: porque eu falo mais em línguas do que todos vocês, né? Então o apóstolo Paulo, ele era um praticante do falar em línguas, e ele, inclusive, dentro do livro de Coríntios mesmo, ele diz: não proibais o falar em línguas. Pelo contrário, isso deve ser um incentivo, essa prática deve ser utilizada, é um exercício constante em que o nosso espírito, ele é exercitado, ele é fortalecido. Então, tem muita gente que confunde o falar em línguas com variedade de línguas.
A Bíblia, ela nos fala e traz categorias do falar em línguas e mostra a variedade de línguas. Certa vez eu ouvi um testemunho de alguém que estava chegando numa igreja americana e ouviu alguém orando em português. E essa pessoa se aproximou e começou a falar: "Uau, você ora em português, que bom, você é um brasileiro." E ele falou: "Você está falando comigo em que idioma?" Ele não sabia que ele estava orando em português, né? Ele falou com a pessoa em inglês e não sabia que estava orando em português, porque Deus estava concedendo àquela pessoa uma variedade de línguas para ele, inclusive interceder pelo Brasil naquele momento. Então, existe sim um dom especial, um ministério especial da variedade de línguas que Deus concede, mas isso é algo específico para algumas pessoas, assim como algumas pessoas têm um dom de profetizar, outras pessoas têm um dom do discernimento espiritual, assim também variedade de línguas. E, aliás, o apóstolo Paulo diz: aquele que tem esse dom, peça também para interpretá-lo, porque a interpretação da variedade de línguas, juntamente com esse dom, esses dois dons, que são dons do Espírito Santo, eles se assemelham ou equivalem ao dom de profetizar, né? Então, é algo diferente. Então, voltando aqui ao que eu disse no início, eu creio mesmo que o dom de falar em línguas, ele é possível. Nem todos falam por conta das barreiras na mente, né, que se colocam, porque acham que foi apenas para um momento, mas eu acredito que isso é para todo mundo que crê, que se consagra, que busca a Deus e tem essa oportunidade. Mas eu quero finalizar dizendo a você que muitas vezes diferencia. Eu achava que amigos meus que começaram a falar em línguas antes de mim, eu achava que eles eram pessoas que tinham muita intimidade com Deus, eram pessoas santas, totalmente consagradas. Eles buscaram muito a Deus, sim, mas não significa que eu era menos santo do que eles. Pelo contrário, eu me via muitas vezes cumprindo mais princípios da palavra de Deus do que eles. Muitas vezes eu via eles fazendo algo que não correspondia ao que a palavra de Deus diz, e eu falava: uau, como assim? Ele tem um dom de falar em línguas, ele tem intimidade com Deus. Então, não fique comparando: porque eu não falo em línguas, eu sou menos santo do que a outra pessoa, ou porque eu falo em línguas, eu sou mais santo do que uma outra pessoa. Muito pelo contrário, né? É importante que a maturidade espiritual, ela não fica se comparando com os outros. A gente não fica se comparando achando melhor do que os outros. A Bíblia fala para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Então, o dom de falar em línguas, ele exerce sim nosso espírito, é poder de Deus sobre nossas vidas, mas paralelo a isso devemos buscar sim os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo, que derramará sobre nossas vidas uma consequência de virtudes, né, como amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte da nossa vida em santidade, que é diferente de você estar ali recebendo o poder do Espírito Santo, mas certamente o dom de línguas te ajudará a você viver e vencer a prática do pecado ou tentações que aparecem para a sua vida. Porque, pensa bem comigo, eu faço um desafio para você: será que você consegue pecar e ao mesmo tempo falar em línguas? É muito difícil, né? Na verdade, eu acredito que é impossível. Você que está ali se consagrando, tendo tempo com Deus, será que ao mesmo tempo você estará pecando? Então, eu incentivo você, mais uma vez, a buscar esse dom. Caso você não fale ainda, busque, peça, clame ao Senhor. E a palavra de Deus fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então, se achegue a Deus, eu tenho certeza que Ele vai ter muito prazer em te abençoar. E busque com zelo, a Bíblia fala, os melhores dons. E comece com esse, porque esse vai ser uma ferramenta por toda a eternidade. Quando estivermos aqui na Terra, vai ser uma ferramenta para que a gente utilize-a diariamente. E essa é uma ferramenta para edificação própria. Você pode edificar outros quando você tem um dom da variedade de línguas, mas o dom de falar em línguas, ele vai edificar a você. E é algo entre você e Deus. Deus abençoe você, que você seja batizado, que você seja cheio da presença do Espírito Santo. Deus pratique o dom de falar em línguas, porque ele é bíblico e é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Caso você não seja ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição, divulgue esse vídeo se você acha que vai abençoar alguém, compartilhe, curta, e que você possa realmente divulgar algo que Deus está falando com você, tá bom? Deus te abençoe.